Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, primeiro ano A e B, professor Pedro Valdeir, mais uma aula com vocês, né? Mais uma aula com essas duas turmas, né, maravilhosas, alunos aí dedicados e que com certeza neste período de pandemia estão focados, estudando em casa, focados, né? Não perdendo nenhuma videoaula para quando tudo isso passar, né? Quando tudo isso passar, estaremos de volta com nossas aulas presenciais, revisões, dobradinhas, né? Aulões, tudo isso aí que o Colégio Santa Rita vai oferecer para vocês depois que terminar este período de pandemia. Enquanto isso, o conselho é fiquem em casa, se cuidem, cuidem daqueles que vocês gostam e, né, muita confiança, muita fé em Deus, estudando, que é o mais importante, ok? Colégio Santa Rita levando aula de qualidade até vocês aí na casa de vocês. Hoje vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros, os domínios morfoclimáticos, né, e os biomas brasileiros. Começando falando aí da grande extensão territorial do Brasil, ó, devido à nossa grande extensão de norte a sul, ó, olha para a setinha aí, de norte a sul, né, partindo lá do Monte Caburaí, em Roraima, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país muito extenso de norte a sul, certo? Ele também é muito extenso de leste aqui, ó, a oeste, certo? Porém, o que vai influenciar na grande variedade de biomas é exatamente a grande variedade de climas, por causa exatamente desta grande extensão que o território brasileiro possui de norte a sul. Essa grande extensão do território brasileiro de norte a sul dá ao Brasil uma grande variedade de climas e, consequentemente, também uma grande variedade de espécies vegetais, certo? Temos aí desde o domínio da floresta amazônica, passando pela Mata dos Cocais, que é uma formação vegetal de transição, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, que é outro exemplar de mata tropical no Brasil, juntamente com a floresta amazônica, né, o Pantanal, o complexo do Pantanal, os Pampas, né, olha que grande variedade de domínios morfoclimáticos, certo? Então, vamos lá, vamos falar aí de biomas, ok? E aí a gente vai começando exatamente pelo bioma da floresta amazônica. Podemos observar aqui que o bioma da floresta amazônica, ela ocupa uma parte do território brasileiro, né? Uma boa parte do nosso território e também se espalha além das fronteiras do Brasil. Além das fronteiras do Brasil, o que chamamos de Amazônia Legal, daqui a pouco vamos falar sobre isso, é a parte da floresta amazônica que cobre o território brasileiro, certo? A parte do território brasileiro coberto pela floresta amazônica é chamada de Amazônia Legal. E a Amazônia Internacional, a parte de toda a América do Sul, coberta pela floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Uma biodiversidade gigantesca, certo? Tanto de espécies vegetais como de espécies animais, certo? Muitas espécies aí, milhares de espécies que nem foi ainda descoberta pelos seres humanos, pelos cientistas. Uma riqueza biológica gigantesca, certo? Uma riqueza biológica gigantesca. E aí, falando de floresta amazônica, vamos observar agora os 3 níveis da nossa grande floresta amazônica. Então temos a Mata de Igapó, bem aqui, ó,
A mata de igapó é essa parte da floresta amazônica sempre coberta por água. Então a mata de igapó é aquela parte durante todo o ano que fica coberta por água, certo? Exemplo aí de uma espécie da mata de igapó, a Vitória régia, certo? Aí temos a mata de várzea. A mata de várzea bem aqui, ó, é aquela parte, ó, que durante o período chuvoso, durante o período mais chuvoso, está coberto por água. Durante o período seco, ela, né, fica numa parte seca da floresta amazônica. Então, enquanto a mata de igapó é o ano inteiro alagada, a mata de várzea ela alterna, né? Ela alterna aí um período alagado e um período seco, certo? A mata de várzea corresponde aí a árvores de médio porte, podendo chegar até 20 metros de altura. Isso mesmo, até 20 metros de altura, certo? É a de médio porte ainda. E aí temos a mata de terra firme, ó. Mata de terra firme, aquela parte da floresta que passa o ano inteiro em um local seco. Aquela parte da floresta que passa o ano inteiro em um local seco, certo? É uma área que não alaga em nenhum momento do ano, com árvores aí que podem chegar a 60 metros de altura, árvores de grande porte, exatamente, viu? Floresta amazônica, pessoal, dividida aí em mata de igapó, mata de várzea e a mata de terra firme, certo? Mata de igapó, aquela parte alagada o ano inteiro, a mata de várzea que alterna um período alagado e outro seco, e a mata de terra firme que fica em área longe das enchentes dos rios, certo? Então, a floresta amazônica ela possui 3 níveis, né? E aí, explicado aí, né, o nível das águas altas, enchentes, né? A mata de igapó, depois a mata de várzea e a mata de terra firme. Dando continuidade à nossa aula aqui sobre a Amazônia, vamos agora falar, né, das principais características dessa floresta, certo? As principais características dessa imensa floresta que é a floresta amazônica, certo? Então, uma floresta aí com uma extensão aí gigantesca, né, passando aí dos 5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Essa floresta ela vai ter como características gerais, apresenta grande biodiversidade. Como eu já falei aqui, essa floresta possui aí uma gigantesca biodiversidade, uma grande variedade de espécies vegetais e animais, né? Associado sobretudo, o que é que faz das florestas tropicais um grande aí santuário de vegetais e animais das mais diversas espécies. O que é que influencia nesta biodiversidade, né? Na verdade, o calor e a umidade são fatores aí importantíssimos para a existência dessa gigantesca biodiversidade, certo? Desta gigantesca biodiversidade, certo? Formações higrófilas. O que são espécies higrófilas? Espécies adaptadas a ambientes úmidos, né? É um ambiente extremamente úmido porque é um espaço muito chuvoso, de clima equatorial, né? Aqui, ó, clima do domínio do clima equatorial. O clima equatorial é um clima quente e úmido, então tem uma grande, né, disponibilidade de água. É só lembrar que aí está também a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Espécies higrófilas adaptadas a ambientes úmidos, espécies latifoliadas. O que são espécies latifoliadas? Espécies latifoliadas são espécies adaptadas a lugares, né? Nesse caso aí, espécies com folhas largas.
E essas folhas largas, como eu ia falando, é uma adaptação. Por quê? Porque se é um ambiente úmido e você tem aí uma grande quantidade de água disponível, essas espécies que absorvem muita água do solo, elas precisam também eliminar uma grande quantidade de água. E é pelas folhas que essas árvores, elas eliminam água, né? Por isso folhas largas. As folhas aqui da caatinga, da nossa vegetação, são folhas pequenas porque aqui a disponibilidade de água é muito pouca. E além do mais, nossa vegetação ainda perde as folhas durante um período do ano. Ou seja, nossa vegetação aqui do sertão, espécies caducifólias, que perdem as folhas durante um período do ano. Já floresta amazônica, espécies perenes, ou seja, folhas permanentes durante o ano inteiro, pessoal. Folhas permanentes durante o ano inteiro, certo? Uma floresta densa, com árvores grandes e copas largas e uma muito próxima das outras, certo? É uma muito próxima das outras, né? E por isso aí uma floresta densa. E o clima, como eu já falei, é o clima equatorial. A característica principal do clima equatorial é um clima, quente e úmido. Clima quente e úmido. Esta a principal característica do clima equatorial. Chuvas abundantes durante o ano inteiro e temperaturas sempre elevadas. Uma característica desse clima é a baixa amplitude térmica, ou seja, não há uma grande variação de temperatura, certo? Então vamos lá, continuando. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Para hidratar a garganta, né? Preciso, porque a gente fala muito nessas videoaulas e nessas lives, certo? Então, dando continuidade aqui, olha o que eu falei aí, Amazônia brasileira, Amazônia legal e Amazônia internacional, certo? Amazônia brasileira legal e Amazônia internacional. Podemos observar aqui pela figura que a Amazônia legal cobre todos os estados da região norte, ó, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e o Tocantins. Pega aqui parte do Mato Grosso, região centro-oeste, e parte do Maranhão, região nordeste. Essa parte aí da floresta é a chamada Amazônia legal ou Amazônia brasileira, certo? Amazônia legal ou Amazônia brasileira, certo? E a Amazônia internacional, ó, podemos observar que ela se estende, ó, pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então só não vamos ter Amazônia internacional no Chile, ó, na Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, em vez de tentar decorar quais os países que possui floresta amazônica, é só lembrar que na América do Sul só não vai ter floresta amazônica no Chile, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Todos os demais países, e na Guiana Francesa, ó, a Guiana Francesa aqui, a Guiana Francesa não é um país, é um território ultramar da França, viu? Também floresta amazônica. Então aqui o mapa para deixar bem claro aí o que é a Amazônia legal e o que é a Amazônia internacional. Continuando nossa aula aqui, pessoal, continuando aqui nossa aula, podemos observar agora os chamados rios aéreos, O que são rios aéreos? Rios aéreos, exatamente, isso mesmo, a floresta amazônica, ela tem um papel muito grande na umidade do ar. Durante muito tempo se falou que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. Hoje isso aí já é descartado. Descartado por quê? Porque as florestas, na verdade, o oxigênio que ela produz, ela consome boa parte dele. É uma autossuficiência. As florestas produzem muito oxigênio, mas também consomem muito oxigênio. O pulmão do mundo, na verdade,
são os oceanos, né? As algas marinhas é que respondem pela maior parte do oxigênio do nosso planeta. A floresta amazônica tem um papel muito importante na umidade do ar, né? A floresta amazônica tem um papel extremamente importante na umidade do ar, ok? A floresta amazônica joga na atmosfera, né, uma grande quantidade de vapor de água, e esse vapor de água é responsável pelas chuvas em todo o território nacional e ainda fora dele, certo? As chuvas que se formam, né, as nuvens, o vapor de água que se forma na Amazônia, chega no verão, por exemplo, a todas as partes do Brasil, né, chegando até a outros países da América do Sul. São os chamados rios voadores, ou rios aéreos, isso mesmo, pessoal. Rios voadores, rios que, né, sobrevoam essa floresta e que chegam a todas as partes do nosso território, certo? Então teve uma reportagem da floresta amazônica, aquele período de desmatamento, né, muito grande que nós estamos vivendo até os dias atuais, e fazendo uma relação com o desmatamento e a questão da falta de água nas torneiras em São Paulo. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, né? Porque menos floresta, menos vapor de água na atmosfera, menos chuvas, menos água nas barragens e, consequentemente, menos água nas torneiras, certo? Então, podemos observar aqui os passos, ó. A água evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica, né? Do oceano, ó, para a floresta. O segundo passo, essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. As chuvas, ó. O terceiro passo, a água que se acumulou no solo e nas árvores evapora, fornecendo água para a formação de nuvens. Olha aí, né? As novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem pela América do Sul. Certo, pessoal? Papel muito importante da floresta amazônica, a questão aí da umidade do ar, por isso ela influencia muito no clima, chamada hoje de ar-condicionado mundial, e não mais de pulmão do mundo. Floresta amazônica, certo? Outra coisa interessante sobre essa floresta é que os solos da floresta amazônica são solos pobres em nutrientes, né? Aí você pode me dizer, professor, como em uma área de floresta tão exuberante, uma floresta tão grandiosa, os solos são pobres, né? É pelo fator daí da ciclagem. A ciclagem é muito rápida nessa área de floresta tropical. Como assim ciclagem? Toda a matéria orgânica que cai, troncos, galhos, folhas, se decompõe muito rapidamente, fornecendo aí material orgânico para a floresta. Essa primeira camada da floresta que se forma, né, uma camada de humus. O que é humus? Material orgânico em decomposição. O humus, material orgânico em decomposição que volta em forma de, né, nutrientes para a própria floresta, ou seja, quem sustenta a floresta é a própria floresta, ou seja, fornecendo material orgânico que se decompõe muito rapidamente e abastece novamente a floresta de nutrientes, ok? Ou seja, uma autossuficiência. Esta primeira camada da floresta, né, formada por nutrientes em decomposição, é chamada de humus, certo? Por isso que existe uma floresta tão grandiosa em áreas, né, uma floresta tão grandiosa em áreas de clima, né, em áreas de solos pobres, certo? Continuando aqui, ó, os principais impactos ambientais na Amazônia. Quais são os principais impactos ambientais nesta imensa floresta, pessoal? Infelizmente, a nossa floresta, a floresta amazônica,
ela vem sendo destruída e quais são os principais impactos sobre essa floresta? As queimadas, né? As queimadas, olha aí na imagem, ó, olha aí na figura, as queimadas, né? Essas queimadas colaboram para a destruição de nossa floresta, já que, diferente do cerrado, a floresta amazônica, as florestas tropicais, elas não conseguem se recuperar facilmente dessas queimadas, certo? O extrativismo mineral e vegetal. Extrativismo mineral e vegetal, outros problemas associados à questão aí da floresta amazônica, né? A retirada da floresta para a exploração mineral e também a exploração vegetal. O desmatamento é um problema seríssimo sobre a nossa floresta, né? Porque quando se desmata, você está prejudicando a flora, a vegetação que foi retirada, você está prejudicando a fauna, né? Já que as espécies aí de animais perdem o seu habitat natural, o solo fica desprotegido, e vai sofrer o processo de erosão. Esse material, esses sedimentos que são retirados do solo, são depositados nos rios, provocando assim o assoreamento. A umidade do ar baixa, acabei de falar, as árvores ela têm um papel de jogar vapor de água na atmosfera, então há também uma perca de umidade do ar, certo? E o corte dessas florestas, né, o desmatamento como as queimadas, libera o carbono que ajuda no processo de aquecimento global. Olha o tanto de prejuízo causado pelo desmatamento e pelas queimadas, certo? A expansão da agropecuária é outro problema. O que é que vem acontecendo na Amazônia? Os pecuaristas, né? Questão do Enem, pessoal. Os pecuaristas, eles retiram a floresta para plantar capim. Em um primeiro momento, esse capim nasce com uma qualidade muito boa. Por quê? Por causa do humus, que é aquela primeira camada do solo. Posteriormente, né, esse capim vai perdendo em produtividade, porque não tem mais a floresta para repor esses nutrientes. E aí a floresta começa, né, a ser derrubada mais e mais vezes para se plantar capim, já que é mais barato desmatar novas áreas de floresta do que tentar fertilizar novamente o solo. O problema é que, desta forma, essas atividades como a da agropecuária, né, o plantio de grãos, como também a criação de animais, vai derrubando cada vez mais a nossa floresta, certo? O crescimento populacional e a poluição de rios e matas. E a biopirataria, o que é a biopirataria? Quem já ouviu falar em biopirataria aí? Biopirataria é o contrabando, né? Biopirataria é o contrabando de espécies animais e vegetais, certo? É um dos maiores casos de biopirataria que já aconteceram na Amazônia, foi quando, né, ingleses, eles entraram na Amazônia, ó, e contrabandearam sementes de seringueiras para a Europa. A Amazônia começou a perder a sua primazia do monopólio da produção de borracha, pois os seringais plantados pelos ingleses na Malásia, no Ceilão e na África tropical passaram a produzir látex com maior eficiência e produtividade. Consequentemente, a Amazônia começou a perder o monopólio da produção e os preços começaram a despencar. E o ciclo extrativista entra então em decadência. Biopirataria, pessoal. Biopirataria é crime. São pesquisadores, cientistas que entram na floresta e passam a pesquisar, né? Eles se aproximam da população ribeirinha, geralmente a população nativa da região, e começam a pesquisar sobre espécies vegetais e animais que podem ser usados como matéria-prima. Matéria-prima para a indústria farmacêutica, matéria-prima para a indústria de cosméticos, né? Para as indústrias de alimentos, tudo isso, né? Essa biodiversidade tem esse imenso potencial.
certo? Não é apenas o contrabando de diversas formas de vida da flora e da fauna, mas principalmente a apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. Isso é biopirataria e eu volto a repetir, biopirataria é crime, né? Biopirataria é crime. Tá aí um exemplo de biopirataria que aconteceu durante o ciclo da borracha, quando ingleses, né, entraram na Amazônia e contrabandearam sementes de seringueira, passando a plantar essas seringueiras em suas colônias na Malásia, no Ceilão, na África tropical, e passaram a produzir um látex com mais eficiência e produtividade. Consequentemente, a Amazônia perde a sua influência e a sua primazia no monopólio da produção de borracha, certo? Floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, maior biodiversidade mundial, ok? E essa biodiversidade, ela sempre é desejada aí, cobiçada. Esta biodiversidade, ela é cobiçada por, né, grandes empresas estrangeiras do ramo de alimentação, de cosméticos, de remédios, certo, pessoal? Um valor econômico extraordinário a nossa floresta ela tem, mas ela precisa ficar em pé, ela não pode ser derrubada, por isso temos que preservá-la e defendê-la, ok? Fica aí um grande abraço aí do professor Valdeir, um grande abraço para todos vocês, estudem, muita fé, muita força, muito foco, que, né, estamos juntos, eu, vocês, o Colégio Santa Rita, e com fé em Deus, num futuro bem próximo, estaremos juntos novamente nas nossas aulas, né? Nas nossas aulas presenciais. Ok, pessoal? Floresta amazônica hoje aí, essa imensa floresta com uma imensa biodiversidade, né? Cobiçada aí por grandes empresas, grandes empresas estrangeiras, certo? Ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço ao professor Valdeir, estudem!